Você está ouvindo o podcast Dados e Ideias, uma iniciativa de difusão científica do projeto Populações e Dinâmica Social, com Cláudia Baltar e Ronaldo Baltar. Bom, a ideia da gente fazer um podcast é porque nós vimos aqui que muita gente procura, a gente tem incentivado as pessoas com os nossos projetos a usarem dados, as pessoas nos procuram, mas não conhecem as bases de dados, não conhecem os recursos para ter acesso de dados. E principalmente não tem um espaço que ela possa conhecer o debate, conhecer aquilo que está sendo falado sobre os dados. Então, a nossa ideia também com o podcast é poder compartilhar o nosso conhecimento, aquilo que nós vemos acumulando, ao longo dos anos da nossa formação e que nós consideramos que seja importante. Uma informação a mais que as pessoas não vão encontrar escrito em algum artigo, escrito em algum livro. E nós podemos aqui numa conversa descontraída, compartilhar essa informação com as pessoas. Então, isso também nos motivou, a fazer esse podcast. Isso é importante porque a gente vê que dentro da universidade existe uma resistência muito grande. Pessoas, elas ultimamente até têm tido interesse em usar os dados, mas tem uma resistência ainda, um pé atrás em utilizar essas informações. A gente tenta explorar a forma de análise, o uso da ferramenta, mas é importante porque se a própria universidade, que tem um trabalho crítico de formação, de conselho, não exige dados de qualidade, não incorpora isso na sua produção, na pesquisa de graduação, na pós-graduação, na extensão, como a gente vai esperar que as pessoas saiam da universidade e elas vão depois buscar essas informações e cobrar dos governos da produção de estatísticas que sejam regularizadas e atualizadas? Então, é um esforço que começa dentro da própria universidade, formar uma consciência de que as pessoas elas têm um papel importante em entender, utilizar e deixar essa postura que a gente vê atualmente de um certo pé atrás com as informações estatísticas. Além disso, o que nós buscamos também com esse podcast, esse compartilhamento da nossa experiência, é que as pessoas tenham autonomia, elas saibam saber identificar nesse nosso mundo informatizado o que vem a ser uma informação, uma informação pública, uma informação que pode ser mobilizada para um conhecimento sobre uma dada realidade e também que essa informação seja mobilizada para aquilo que a gente também gosta muito de chamar atenção, que é o exercício do controle social. Então, nós temos essa expectativa, de que com esse meio de comunicação, nós possamos também compartilhar e socializar um mínimo de conhecimento para que as pessoas tenham o pontapé inicial para aprender a reconhecer o que é uma base de dados e como lidar com essa base de dados. Além disso, o passo seguinte é ela também aprender a como produzir informações sobre a realidade. E ela também, além de ser usuária, ser também produtora de informação. Então, isso tudo compõe aí as nossas expectativas na hora que nós resolvemos criar esse podcast, criar esse espaço de compartilhamento, de conversa, que não vai ser só sobre dados e softwares, mas também sobre literatura, referências importantes e tudo aquilo que nós entendemos possa compor aí esse universo, esse espaço que nós chamamos de dados e ideias. Se aproximem, cheguem, conheçam o nosso podcast e colaborem conosco. Sejam bem-vindos. Você ouviu o podcast Dados e Ideias, uma iniciativa de difusão científica do projeto Populações e Dinâmica Social, com Cláudia Baltar e Ronaldo Baltar. Você pode ouvir todos os episódios em Spotify ou no seu player preferido. Acesse o nosso site populações.info, populações sem acento e sem cedilha, e veja como nos acompanhar, além de ter acesso a artigos e publicações do projeto referente a esse episódio e outros estudos. Você pode também se inscrever em nossa newsletter e receber no seu e-mail as notificações sobre o conteúdo que estamos produzindo. Acesse populações.info. Esperamos você. Até o nosso próximo encontro com dados e ideias.